que os irmãos abrissem aí a palavra no livro de Marcos 5. Nós vamos estar lendo o versículo 25 ao 34. E ali, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e o tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tocasse, tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vê a multidão aglomerada a teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre de todo o seu sofrimento. Aleluias, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Tu és glorioso, meu Pai. Aleluias. O Senhor me ministrou algo ao meu coração acerca dessa mulher, né? Aqui está falando de uma mulher que sofria de uma enfermidade há 12 anos. Não era 12 dias, não era 12 meses, não era 12 semanas, mas eram 12 anos. Imagine só, né? A Bíblia relata também que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos. Todos os métodos eu acho que alguém falava para ela estava ali gastando ali o que ela tinha, né? Imagine como era a vida dessa mulher, né? Uma vida totalmente perdida, frustrada por quê? Porque ela não tinha mais o que recorrer. Aquela mulher estava, né, todos os métodos que, humanamente falando, foram indicados a ela. Eu creio que vários médicos ali foram indicados a ela, né? Eu imagino que aquela mulher, ela se sentiu frustrada por tanto tempo, e nada acontecia, né? Ela não era curada, nada mudava. A sua vida estava realmente, de uma certa forma, paralisada naquela enfermidade. E o interessante também é que naquele tempo, amados, né, as pessoas com esse tipo de enfermidade não podiam sair de casa, né? Além disso tudo, de toda essa dificuldade, aquela mulher não podia sair de casa. Aquela mulher era considerada totalmente impura. Imagina para vocês verem uma pessoa totalmente impura. Tudo que ela tocava, se ela tocasse nesse copo de água aqui, ele já ficava impuro. Tocava na Bíblia, se tornava impuro. Ela enfrentou uma série de privações religiosas e sociais. Não podia estar em público, não podia estar no templo, né? O único lugar que aquela mulher se encontrava era em casa, né? A Bíblia relata, né, que um dia, né, aquela mulher foi presenteado com algo. Alguém lembrou daquela mulher, né, e alguém foi ali falar de Jesus para aquela mulher. Aquela mulher só ouvia falar de médicos, aquela mulher só ouvia falar, eu imagino até de curandeiros naquele tempo, tanta coisa, remédio sim, uma tal erva para isso, para aquilo. Mas Jesus usou alguém para falar com ela dele, né? Eu imagino que quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, ela fica admirada. E eu quero ousar mais ainda em dizer que, ao ouvir falar de Jesus, ela começa imediatamente a adorá-lo. Eu imagino né? Porque eu creio que aquela mulher não tinha mais o que fazer. Mas ela não começou a adorar Jesus porque ela não tinha mais o que fazer. Ela começou a adorar Jesus porque ela ouviu falar. E o que é ouvir falar?
comentários ali que ela nunca tinha ouvido a respeito dos médicos, humanamente falando. Eu creio que é ativado dentro daquela mulher o espírito de adoração. Isso mesmo, ativado dentro daquela mulher o espírito de adoração. Uma mulher fria, uma mulher que estava perdida, uma mulher que estava isolada de todos, uma mulher que estava totalmente paralisada. Ela ouviu falar de Jesus e ela mudou sua vida. Eu creio também que antes mesmo, daquela mulher sair de casa ali ao encontro de Jesus, como eu falei, ela já estava adorando Ele. Ela já estava vivendo uma adoração em secreto com Jesus. E ao ativar esse espírito de adoração, essa mulher teve a certeza do que ela precisava fazer. Essa mulher teve a certeza do que ela precisava fazer. Antes ela ouvia, fulana, vai lá no médico tal, lá ele vai te passar esse medicamento. Ela ia, era um medicamento, era outro medicamento. Aí outra pessoa chegava, vai lá no médico tal também. Mas aí ninguém precisou falar nada com ela, não. Ela teve a certeza do que ela precisava fazer. Aquela mulher frustrada do início do texto aqui que eu comecei a falar, ela havia buscado soluções em tudo para a sua cura, como eu falei no início. Mas ela ouve pelos seus ouvidos, através da boca de alguém, a respeito de Jesus. E o que acontece imediatamente? Adoração. E logo em seguida, convicção. Essa mulher começa a ter convicção do que iria acontecer. Ela começa a conhecer ali algo diferente. Ela começa a ter conexão com Jesus. Além da convicção, ela começa a ter uma conexão com Jesus. Mesmo antes de encontrá-lo fisicamente. Essa mulher, ela começa a ter uma intimidade com o Senhor. Antes de encontrá-lo fisicamente, ela começa a ter algo diferente. E isso chama intimidade. Eu creio que houve um processo ali, antes do encontro com Jesus. O dia que ela ouviu falar dele, ela não podia ir para o templo adorar, ela não podia sair de casa. Eu creio que ali dentro da sua casa, ela criou uma adoração secreta. Ela criou um ambiente secreto onde ela adorava. Ela adorava, ela adorava, ela adorava. A Bíblia também relata que havia uma multidão. Uma multidão. Imagina uma multidão. Uma multidão de pessoas. Eu imagino quando ela decidiu sair de casa, a ousadia dela de sair de casa. E aquela mulher avista uma multidão. O que ela faz? Ela pensaria, eu não vou fazer isso, porque eu, em primeiro lugar, eu não posso sair de casa. E se eu sair de casa, as pessoas vão notar que eu saí, as pessoas vão falar algo, as pessoas vão me bloquear. Mas havia uma força maior naquela mulher. Havia uma força maior, havia a força do Espírito Santo de Deus, que já habitava naquela mulher, através da sua fé e através da sua adoração. A sua adoração foi capaz de mudar tudo. Muitos ali tinham tocado em Jesus, uma multidão. O que você imagina uma multidão? Que eu falei aqui, número de pessoas. Nessa política aí você tem visto muita multidão, multidão de pessoas se encostando, multidão de pessoas gritando. Eu imagino que todo mundo ali queria ver Jesus. E aquela mulher ali, ela não se manteve, não se conteve. O Espírito Santo de Deus direcionou ela ali a fazer algo. Como eu disse, muitos tinham tocado em Jesus. Fala, muitos tinham tocado em Jesus. Mas, deixa eu falar para vocês aqui. Muitos tinham tocado Jesus. Mas somente uma conseguiu adorar Jesus.
Aquela mulher toca em Jesus, amados. Aquela mulher toca em Jesus. Aquela mulher ouve falar de Jesus. Ela não fica igual um parasita, mais um que vieram me apresentar. Não, aquela mulher ouve falar do Mestre. E quando ela ouve falar do Mestre, o que eu falei, ativa nela, adoração. Adoração. Habita nela quem? Espírito Santo de Deus. E quando ele habita em nós, ele faz transformação. E aquela mulher ousada, começa a ter ousadia naquela mulher, né? E naquele momento, irmãos, eu só imagino que só faltou Jesus falar assim. Aquela mulher, Jesus andando, os discípulos lá ao redor de Jesus, 12 discípulos, multidão de pessoas, cada um queria isso, um queria aquilo, né? Mas a mulher, ela tocou, e quando ela tocou, imagino Jesus falar: para tudo, né? Porque Jesus fala, e os discípulos falam: Mestre, como é que o senhor quer saber quem tocou em ti? Né? Mas Jesus fala, só falta ele falar, na verdade: para tudo, pois só toca na minha orla quem realmente me adora. Isso é o que Jesus, o que eu imagino que Jesus, a Bíblia não revela, mas foi isso que o Senhor revelou ao meu coração. Só toca na minha orla quem realmente me adora. Sabe, amados, o que aquela mulher absorve de Jesus? Ela absorve de Jesus virtude. Ela absorve de Jesus cura. O que você quer absorver de Jesus? O que você está precisando de Jesus nessa noite? É um emprego? Né? É dinheiro na sua conta bancária? É uma casa? É um carro do ano? Né? É uma casa melhor do que o seu vizinho tem? É um emprego melhor do que o seu vizinho tem? Por que você não faz igual aquela mulher? Virtude, é cura. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Você poderia me questionar essa noite: ué, você não falou que aquela mulher, né, tudo que ela tocava era, como se diz, ficava imundo? Né? Mas ela tocou ali em Jesus. Mas ela não passou aquela doença para Jesus? Você pode estar questionando aí nessa noite. Mas, amado, eu tenho algo para te dizer aqui nessa noite. Tenho algo para te dizer. Que quando você toca em Jesus, não é Jesus que fica sujo, mas é você que fica limpo, meu querido. Oh, aleluias! Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Quando você toca em Jesus, não é Ele que fica sujo, é você que fica limpo. Sabe o que isso significa novamente? Isso é adoração. Tocar na orla e ficar completamente limpo, curado. Enquanto você o adora, Ele imediatamente traz cura. Aquela mulher começou a adorar. O Espírito Santo de Deus começou a habitar naquela mulher. E ninguém chegou para falar mimimi no ouvido daquela mulher, não. Ninguém vem mimimi, não. Vai ali, faz isso. Não, ninguém falou. O Espírito Santo de Deus direcionou ela. Ele levou ela onde Ele queria, onde precisava ela estar, nos momentos certos. Aquela mulher adorou o Senhor com todo o seu coração. E o que aconteceu? Ela obteve os resultados certos através da sua adoração. Ela não hesitou em falar a Ele toda a verdade. Eu queria que a gente lesse aí só Marcos 5, 33. 33 fala: então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se a seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Contou-lhe toda a verdade. Repete comigo aí: contou-lhe toda a verdade. Aquela mulher saiu dali limpa, como eu falei.
Agora eu queria uma perguntinha para nós aqui nesse Tadel. Não precisa você responder, mas você ouve. Você responde para Deus aí. E você e nós, será que temos realmente adorado o Senhor? Será que estamos sendo verdadeiros adoradores? Será, irmãos? Será que estamos adorando da forma certa e no tempo certo? Será que estamos falando, né, a Ele toda a verdade? Porque isso é intimidade, é adoração. Adoração é você falar a verdade. Intimidade é você falar a verdade. Quem eu sou? Jesus, quem eu sou? Jesus, a mulher lhe contou tudo para Jesus. Oh, Jesus, foi eu que toquei no Senhor. Eu precisava. Senhor, Jesus, antes mesmo de tocar em Ti, eu creio que o Senhor já me conhecia. Aquela mulher, ela absorveu algo ali. E em nossas vidas não pode ser diferente, amado. Em nossa vida não pode ser diferente. Eu queria dizer para você que não existe fórmula certa de adorar. Mas tem um resultado certo que você tem que obter desse processo. Tem um resultado certo que você precisa obter desse processo. Você não, né? Você tem que sair dali mais parecido com quem você está adorando. Você precisa sair dali mais parecido com aquele que você está adorando. Sair cada vez mais limpo. Eu vou te dar um exemplo aqui, um exemplo, acho que simples e básico, né? Como eu sei que todo mundo toma banho aqui, né? Eu queria perguntar para vocês, como você, né? Sei que estou tomando um banho certo. Como você acha que está tomando o banho certo? É o tempo do banho? O que vocês acham? É a posição que você pega no sabonete? É a quantidade de espuma que aquele sabão faz? Como você acha que é tomar um banho certo? É o chuveiro, é a marca do chuveiro. Comprar a melhor marca de chuveiro, porque aquele ali vai sair um banho bom. Ai, glória a Deus. Mas a única forma de saber que você tomou um banho certo é saber que você está saindo de lá limpo. Essa é a única forma de você saber que você tomou um banho certo, né? Nós temos que parar de olhar para a fórmula, né? A fórmula Deus vai te dar, né? A forma é você que vai fazer. Se é de pé, se é sentado, né? Se é de joelho, se é de andando na sala, no quarto de lá para cá, com a Bíblia na mão, com música, sem música, o que for não interessa. Não interessa, né? A fórmula certa não interessa. O importante, irmãos, igual eu falei, é saber se você está saindo de lá limpo. O importante é saber se o filho está cada vez mais parecido com o pai. Nós vamos contemplando a beleza ali, contemplando Ele em adoração. Ele vai ali se adaptando em nós. E aquela imagem dele vai se estampando em nós. E nós vamos voltando a um plano original dele. De um povo à sua imagem e semelhança. De um povo à sua imagem e semelhança. Eu não te pergunto o tempo ou a forma que você adora. Né? A pergunta é: qual o resultado da sua adoração? Qual o resultado da sua adoração? Eu queria ler o versículo 34. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Aquela mulher foi curada. Igual eu falei, ela disse toda a verdade a Jesus. Isso é relacionamento. Isso é adoração em secreto. Jesus a chama de filha, irmãos.
Isso é intimidade. Isso é intimidade. E aqui, irmãos, Deus trouxe ao meu coração qual o resultado da sua adoração? Porque o resultado da sua adoração vai mostrar que você é uma mulher melhor depois que você adorou, né? Depois que você entra para o seu quarto, depois que você adora o Senhor, depois que você conta a Ele quem você é, depois que você fala a Ele suas frustrações, depois que você se humilha perante a Ele, será que você sai de lá uma mulher, né, melhor do que você é? Uma mãe melhor do que você é? Um pai melhor depois que você adorou o Senhor? Será que você sai de lá um filho melhor do que você depois que você adorou o Senhor? Você é uma esposa melhor, mais submissa, depois que você adorou o Senhor em secreto? Se sua resposta for sim, então está dando certo o seu resultado. Você está tornando igual àquele que você adora. Se você está se tornando uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um patrão melhor, uma pessoa melhor, pode ter certeza que a sua adoração está dando certo. Um dia a pastora sempre fala que se você vai adorar o Senhor em secreto e você sai de lá da mesma forma que entrou, meu amigo, tem algo errado, tem algo totalmente errado, né? E se você quer vencer a depressão, eu te peço nessa noite, adora o Senhor. Eu te desafio essa noite, adora. Se você quer vencer a tentação, adora. E se você quer vencer o pecado, adora. Esse é o segredo, a adoração. Vai para o seu quarto, gasta o seu tempo para aquilo que você nasceu para ser. Um adorador. Isso é a adoração em secreto, né? O próprio Jesus, né, se retirava para falar com seu Pai. Moisés ali se retirava para falar com Deus. E nós somos diferentes? Será que nós somos melhores do que Jesus? Não precisamos falar com Deus, não? Será que nós somos melhores do que Moisés? Amém, glória a Deus. Se você for, meu amigo, você não deveria estar aqui. Você já estaria na glória há muito tempo, né? Nós precisamos sim estar no nosso secreto, em adoração com Jesus. Eu lembro que um dia estava eu, né, ali na minha casa, com os meus questionamentos, com as minhas dúvidas, mas ninguém poderia me responder, ninguém tinha resposta. Era só Deus que poderia me dar aquela resposta. E eu precisava daquela resposta em poucos dias. Eu não poderia esperar por muito tempo aquela resposta. Sabe, irmãos? E foi em tempo de pandemia que isso aconteceu. E aquele dia eu tinha muito tempo ali, porque eu não estava trabalhando à tarde, né? Eu estava tranquila. Aí eu decidi, eu vou para meu quarto adorar o Senhor. Eu vou para o meu quarto ver o que Ele tem para me falar. Eu preciso que Ele fale comigo. E eu sei que eu fui para o meu quarto. Eu coloco uns travesseirinhos no chão. Aí sentei no meu travesseiro ali. E eu comecei a falar com Ele. Eu comecei a chorar perante a presença dEle. Eu comecei a, de uma forma ali, adorar Ele ali. Eu saí de lá com convicção
de que algo diferente aconteceria naquela mesma noite. Não seria no outro dia. Eu saí com convicção. Aquela mulher tinha convicção de que ela sairia dali curada. Eu tive a convicção de que o Senhor daria resposta àquela dúvida. Ele trazia alívio àquela dor que eu estava passando ali naquele momento. E antes de eu dormir, antes do outro dia, o Senhor já me deu uma resposta do que eu precisava. Eu não sei qual a sua dificuldade de adorar em secreto. Eu não sei qual a sua dificuldade sua. Se é opção de louvor. Será? Tem tantos louvores ali. Se é opção de espaço. Será que é opção de espaço? Mas eu desafio você nessa noite, a partir de hoje, ou você continuar ou começar. Você que já estava, continue. Você que ainda não ativou em você, essa vontade de ter uma adoração em secreto, ative aí nessa noite, nesse momento. Quando você liga uma televisão, você aperta um botãozinho ali, dá Enter, ela rapidamente é ativada em ligar, Então que haja em você esse ligamento aí com o Espírito Santo de Deus acerca de adoração em secreto. Adorar o Senhor em secreto. Lá em Mateus 6,6 fala, do nosso quarto, do fechar da porta, do abrir, entrar e do empurrar e fechar. E em secreto, você falar com Ele. E em secreto, Ele te recompensará. Mas não em petições, amado. Não somente em petições. É adorar, é adorar, é adorar. Faça algo novo. Porque enquanto você está ali adorando o Senhor, Ele já está trabalhando lá fora com os seus problemas. Enquanto aquela mulher adorava ali, o Senhor já estava colocando ela no lugar certo. E aqui falando aqui, irmãos, de outro objetivo nosso, o objetivo de adorarmos, de estarmos juntos, porque o nosso objetivo individual e o nosso objetivo coletivo de entrarmos em um lugar desse, de entrarmos no templo como estamos hoje, de estarmos aqui ou na célula, estarmos aqui no templo ou estarmos na célula, ou estarmos na multidão, é um só. É adoração. É adoração. Você pode se perguntar às vezes, por que eu nasci? Eu já, no tempo de muita tribulação, de muita guerra espiritual, eu pergunto, Deus, por que eu nasci? Por quê? O que a Alessandra vai fazer aqui nesse Taipé? E o Senhor me respondeu, você nasceu para adorar. Se você me perguntar por que você nasceu, a resposta é: nasceu para adorar a Jesus. Você nasceu para adorar a Jesus. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Você é a imagem e semelhança àquilo que você adora. Se você gosta de um funk, você vai colocar nós mulheres, as mulheres, está repreendido em nome de Jesus, mas o que as mulheres que gostam de funk faz? Shortinho curtinho, roupinha coladinha, e olhe lá se é short, irmãos? Quem gosta de sertanejo, chapéu, bota, mas nós não precisamos nada, nós não precisamos de máscaras. Quem adora Jesus não precisa de máscara. Nós precisamos apenas adorar. Adorar e adorar. Não sei qual a sua motivação, o que te tem motivado nesses dias, o que tem sido sua motivação nesses tempos onde só é falado de pandemia, agora nesse tempo onde só é falado de eleições políticas, candidato A, candidato B. Eu não sei o que você tem vivido em meio a toda essa
tribulação, de toda essa bagunça, né? Mas eu quero dizer para você que adorar, não há nada melhor do que adorar. Não há paz que não venha se você não estiver adorando. Adorar é edificar o nosso Pai em espírito e em verdade. Eu queria ler aí Marcos 5:30. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Quem tocou em meu manto? Como eu falei, havia uma multidão, mas somente aquela mulher toca em Jesus. Entre meia multidão, somente ela o adorou. Né? Jesus passa a conhecê-la através da sua adoração. Jesus passa a conhecê-la através da sua adoração. E você? Jesus te conhece? Será que Jesus me conhece? Será que Jesus nos conhece? Será que nós temos adorado o nosso Deus? Será que Ele tem encontrado adoradores entre meio a nós? Falou lá de multidão. Eu estou falando da Batista da Videira. Eu estou falando desse número que está aqui. Será que entre meio a nós, Jesus encontra alguém como aquela mulher? Será que Ele pode encontrar você? Né? Será que Ele tem nos encontrado? Isso é forte, amados. Será que Jesus tem encontrado adoradores entre meio a nós? Porque ali era uma multidão e Jesus encontrou apenas uma. E nosso número de pessoas aqui é menor. Mas eu creio, né, que Jesus tem encontrado adoradores aqui. Eu creio. Porque às vezes nós vemos aqui para o templo cultuar o Senhor, uma adoração pública, né? Onde você levanta suas mãos, onde você se libera, onde você pode ficar à vontade. Mas muitas vezes, irmãos, nós pegamos carona. Já viu de pegar carona num carro, um ônibus, uma moto? Já viu pegar carona de canções? Você já viu falar de pegar carona para adorar? Aí termina o louvor. Nossa, o louvor hoje foi bacana. Foi bênção. Mas por quê? Porque você ouviu aquela música que você gosta de ouvir? Ou porque o ministro de louvor, como diz, fez uma voz melhor ali, que encaixou ali no seu ouvido certinho? Né? A canção foi boa, a música foi boa. Mas se o ministro de louvor errar a música, acaba tudo. Não tem adoração mais. Você fica prestando atenção, você vai errar novamente. Que vergonha, misericórdia. Eu creio que não existe pessoas aqui dessa forma nessa noite. Eu creio que não existe pessoas aqui nessa noite. Ou então você pega carona no irmão do lado, olhando ele adorar, e você tenta imitar ele. Ele começa a balançar, você começa a balançar também. Ele levanta a mão, você tenta imitar ele, levanta a mão também. Mas eu queria dizer para você que não existe carona para ir para o céu não, viu, irmãos? Ei, irmãos, ó. A Bíblia diz que a salvação é individual. A salvação é individual. E se você pega carona para adorar, eu sinto muito em te dizer, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Né? A nossa adoração pública, ela requer estarmos em comunhão, em unidade. Unidade é o quê? Todos adorando o mesmo Deus. Né?
todos adorando o mesmo Deus. Fechar seus olhos, deixar fluir. Não ficar pensando no ministro de louvor, que a voz não está muito bem hoje. Não ficar pensando naquela canção que você queria ouvir, infelizmente ela não veio nessa noite. Ou não ficar ali, né? É isso, é aquilo, cadê? Não, é adorar. A adoração pública, ela revela o que você é em secreto. A adoração pública é a revelação de quem você é no secreto com Deus. É na adoração pública que você traz algo para expressar a Ele em palavras. Não tem esse negócio de que eu vou para a igreja, eu receber um pouco do louvor, da palavra. Não. Você vem trazendo de casa, do seu secreto de Deus para cá. Você vem trazer algo para Deus. Você traz da sua adoração em secreto algo para a sua adoração pública. Você traz algo para Deus. Não tem esse de vir vazio aqui para o templo, não, irmãos. O que é a igreja? O que é a igreja? Você é a igreja? Nós somos templo do Espírito Santo. Né? Eu imagino que quantos de nós já abrimos mão, né, de chegar na hora certa para a ministração do louvor. Eu já fiz isso, irmãos. Se eu tiver que atrasar, eu atraso para o louvor, mas para a ministração da palavra eu não atraso, não. Eu lembro de Dani, não sei se Dani lembra. O Tadel, né? Um dia eu saía da loja, tinha esse negócio de sair da loja e chegar lá em casa, eu tinha que tomar banho para vir pro Tadel. Esse negócio de sair da loja e tomar banho para ir para a igreja, para vir para o templo, não, tem que tomar banho. Se não dá tempo de tomar banho, eu não vou. Ou se não dá tempo, eu perco o louvor, mas eu vou para a palavra, mas eu tenho que tomar meu banho. Aí um dia, Dani lavou meu banho aqui de uma vez. Dani tirou meu banho, como se diz. Aí eu vim pro discipulado. E ali, né, Dani falou: Alessandra, quando eu vejo você chegando lá no Tadel, quando começa o louvor, quando já começou o louvor, ou quando começou nosso tempo de adoração, de oração, nesse tempo a gente estava fazendo oração antes de começar o Tadel, né, um tempo de oração. E no dia que não era eu, ficava tranquila, hoje eu posso ir mais tarde. Aí Dani falou comigo: Alessandra, quando eu vejo você chegando atrasada, a vontade de te falar, volta para trás agora. Volta para trás. Né? O que você veio fazer aqui? Você não veio adorar? O que você está querendo agora? Ela não falou nessas palavras não, mas ela, a parte de falar que ela tem vontade de me fazer voltar para trás, ela falou. A partir daquele dia, irmãos, eu nunca mais tomei banho para vir pro Tadel. Chegava em casa, trocava de blusa, tá bom pra lá, perna pra que te quero. Tem que chegar lá na hora certa. Acho que a partir daquele dia aprendi a adorar. Aprendi o sentido de chegar na hora certa. Amém. Foi engraçado, irmãos, mas essa é a verdade. Ou você vai para adorar, ou é 8 ou é 80, né? Como diz o pastor e a pastora. Tem esse negócio de chegar depois do louvor, não, irmãos. Deus, quando Ele quer algo de nós, Ele quer por inteiro. Né? Por inteiro. Você vai adorar? Então vamos adorar. Não tem esse negócio de meio termo, não. É só uma suposição, mas se tivéssemos que privar nosso horário aqui no templo em poucos minutos, né? Se fôssemos colocar em um grau de importância, o que a gente escolheria? A resposta é adorar. Se tivéssemos, seja 10, seja 15, seja 20, é só esse tempo que vocês têm. Adorar, adorar, adorar.
Irmãos, já chega de adoração mecânica. Irmãos, eu já chorei. Hoje eu estou liberta, mais liberta disso. Dani também, sabe? Mas antes, quando eu vinha para aqui para o altar adorar, quando eu olhava para baixo aí, irmãos, e via um irmão ali olhando para o lado, observando o outro, minha vontade era só chorar. Minha vontade era descer do púlpito e falar: irmão, acorda. Gente, é muito, muito complicado, é muito forte quando você quer que o outro viva o que você está vivendo. Mas a palavra fala que não é nem por força, nem por violência. E o mais interessante é que ele deixou o livre-arbítrio. O mais interessante é que ele deixou o livre-arbítrio. Irmãos, adorar. Dani hoje escolheu, Ilana escolheu 2 louvores aqui. Fazia já um tempo que eu não ficava ali só como espectadora, como diz Ed, que hoje eu estava de folga. Aí quando eu vi Dani ali, mais Lana ministrando aquele louvor, irmãos, como é bom adorar. Irmãos, como é bom adorar. Eu te desafio essa noite. Eu te desafio essa noite a se vestir de adoração. Já chega de ritual, irmãos. Ritual. Já chega de sermos imitadores mecânicos de pessoas. Gabriela Rocha, bênção. Bênção. Amo. Às vezes eu falo: Senhor, eu queria cantar igual a Gabriela Rocha. Às vezes eu escolho a música dela lá e quero louvar aqui, mas não funciona. Né? Às vezes eu falo: Deus, essa voz minha, misericórdia. Por quê? Mas Deus não quer voz, Deus não quer gogó, como se diz, não, irmãos. Deus quer espírito e verdade. Espírito e verdade. Né? Deus quer algo novo de nossas vidas. Deus quer algo mais interessante do que uma voz linda. Deus quer algo... O pastor falou aqui de um ministro de louvor que antes de louvar o Senhor, ele gosta de beber, né? Tomar um golinho ali. Deus não quer isso. Deus não quer um incentivo para você adorar. Um incentivo de música. Ter que beber algo para se embriagar, para ficar mais feliz. Ou para ter coragem. Deus quer te encorajar nessa noite. Assim como Ele encorajou aquela mulher ali a sair de casa, a enfrentar uma multidão, né? Porque ali, irmãos, a cidade de Cafarnaum era uma cidade pequena, né? Era uma aldeia ali. E aquela pobre mulher, eu creio, a Bíblia não relata isso, mas aquela mulher era conhecida por todo mundo. Imagino que todos ali sabiam da dificuldade dela, todos sabiam da enfermidade dela. Eu acho que quando todos ali, né, chegavam a ver ela, eles já se assustavam, já se afastavam, né? Eu imagino aquela mulher ali hoje. Já ia falar, você tirou as palavras da minha boca. Imagina ela aqui em Itaipé, né, com coronavírus, todo mundo ali. Imagina ali, né, a gente numa multidão ali, e aquela mulher aparecesse ali, todo mundo ia ficar: meu Deus, fulano saiu de casa, né, nós vamos ser ali infectados por ela, né? Mas não é isso que Jesus fala aqui. Eu vou ler aqui Marcos 5:34. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Igual eu falei, irmãos, o mais interessante disso tudo, Jesus chama aquela mulher de filha. A Bíblia não relata o nome daquela mulher, mas nós a conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. Né? Jesus reconhece a sua paternidade sobre aquela mulher. Né? Imagina ali que Jesus quis dizer a ela: a salvação que está em mim
A salvação, ele quis dizer, a salvação está em mim. Então você está salva. Isso é herança, irmãos. A salvação que está em mim está em você agora. Isso é herança. E é exatamente isso que o filho herda de um pai. Herança. E esse foi o resultado da adoração daquela mulher. Uma herança de salvação. Ela foi reconhecida como filha. Aquela mulher deixou, eu creio que eu falei daquela cidade, daquela aldeia tão pequena. E aquela mulher ali deixou um grande testemunho naquela cidade, eu creio, irmãos, como a Bíblia também não relata. Eu creio que todos ficaram admirados com o que aconteceu. Eu creio que aquele acontecido percorreu os 4 cantos daquela cidade. E aquela mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue por todos eles, aquela mulher enferma, aquela mulher que perdeu tudo, aquela mulher derrotada, ficou conhecida como uma mulher de fé, uma mulher adoradora. Eu vim te perguntar aqui nessa noite, como eles te conhecem aqui em Itaipé? Como você é conhecido aqui? Eles sabem que vocês servem ao Senhor? As pessoas sabem disso? Que você é um servo? Que você conhece um Deus? As pessoas sabem disso? Porque ali aquela mulher, todos ali reconheceram naquela mulher uma adoração. Porque, irmãos, o segredo da adoração começa no secreto e continua em público. O segredo é adorar sem cessar. Adorar sem cessar. É ter intimidade com o Senhor. É ter intimidade com o nosso Deus. É ser testemunhos. Ser testemunhos. Nós precisamos ser testemunhos aqui nessa terra. Jesus deixou o seu testemunho aqui, gente. Nós temos que ser imitadores do nosso Pai. Eu não sei quem você tem imitado. Eu não sei o que você tem imitado. Eu não sei para quem você tem falado de Jesus, ou o que você tem falado para as pessoas. Eu não sei o seu nível de adoração. Eu não sei o que você faz em secreto. Eu não sei o que você faz em público. Eu não sei qual o seu nível de adoração secreta. Eu não sei qual o seu nível de adoração pública. Mas eu te desafio nessa noite a mudar a sua rota. A mudar completamente os seus hábitos. E viver a verdade. E a verdade é Ele. A verdade está estampada nele. A verdade está acessível a todos nós. Porque não venhamos falar que não fazemos isso ou aquilo acerca da palavra porque não sabemos. Isso seria uma cegueira espiritual. Isso seria mentira. Eu te desafio nessa noite a realmente se entregar de forma genuína e verdadeira a Deus. Em adoração, em espírito e em verdade. Amém?